Ok. Então, muito bom dia, porque estamos a gravar o nosso trabalho durante a manhã para passar na hora regular e cumprindo tudo aquilo que nos é pedido sob o ponto de vista social, político, dentro das normas da sociedade em que vivemos. Mas estamos aqui hoje para gravar o trabalho na continuação do tema da semana passada. A Mira Benedito abordou as causas da obsessão. Hoje ela vai trazer-nos a reflexão sobre meios de combatermos a obsessão. Sendo um tema tão importante em todas as épocas, mas muito importante nos tempos que passam, é fundamental refletirmos, ouvirmos com muita atenção os contributos que ela nos traz e refletirmos sobre esses contributos, procurando contribuir não só para a nossa autovigilância, para o nosso autotransformação, mas também para podermos dar os nossos conhecimentos, transmitir ou partilhar os nossos conhecimentos com quem quer que nos procure, que esteja ao nosso lado e que viva situações difíceis, muito difíceis, relacionados com a obsessão. Então, como sempre, vamos iniciar o nosso trabalho ligando o nosso pensamento aos benfeitores espirituais para fazermos a prece. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? A tempestade estabelecerá perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, o tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celeste. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se, a vencer serenamente com as lições recebidas. Amado Mestre, ao iniciarmos a reunião de hoje, vimos rogar as tuas bênçãos de amor e paz. Rogar a presença dos benfeitores espirituais junto de todos nós.
das almas amigas que desde a primeira hora nos acompanham, das equipas espirituais que fazem a proteção espiritual deste nosso lar. Vimos rogar-te a inspiração, a paz, para que todo o trabalho decorra dentro dessa atmosfera espiritual, em que no mundo espiritual tudo se desenrola. E que este trabalho, Senhor, possa ser tão útil para cada um de nós aqui presentes neste lar, quanto para todos os nossos irmãos que nos acompanham a partir dos seus lares, mas também para todos os nossos irmãos que, na condição de espíritos desencarnados, necessitam dessa proteção, desse esclarecimento, desse auxílio para poderem entender, para poderem sentir a presença dos seus mentores ao seu lado, ajudando-os para saírem das situações tão difíceis relacionadas com a obsessão. Que a paz que derramas sobre toda a humanidade fique nos nossos corações e neste lar, fique em todos os lares de todas as pessoas que participam desta reunião, mas que também neste momento este lar possa se traduzir-se, possa transformar-se num imenso farol, iluminando a longas distâncias, em especial em qualquer lugar onde exista a dor, onde exista sofrimento. Que a tua paz permaneça neste lar e nos nossos corações. Bom dia a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, dando seguimento ao trabalho apresentado numa primeira parte e que, naturalmente, pede a sua continuidade hoje. E estamos a falar concretamente, como a Marimília anunciou, a continuação do estudo da obsessão, mais concretamente, os meios de combater a obsessão. E para isso, temos então aqui conosco uma pequena súmula do que foi tratado durante a primeira parte do trabalho. Então, concretamente, focámos-nos nas causas da obsessão. E a indagação, quais são as causas da obsessão? De uma forma bastante clara, nos foi dito, em referência à obra escrita por Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que as causas da obsessão são os fatores kármicos, a invigilância, as más inclinações. De quem? Estas más inclinações só podem ser, em primeiro lugar, as nossas, enquanto espíritos encarnados. Sabemos que estas más inclinações são, por um lado, o objetivo pelo qual nós reencarnamos. Reencarnamos para burilar estas más inclinações, transformando-as em virtudes que vão elevar-nos nessa escala evolutiva a qual nos propomos e que é o objetivo supremo para o qual o Pai nos criou. E naturalmente que todo este processo de reforma das nossas inclinações mais nefastas requer sempre um trabalho muito afincado da parte de nós, os encarnados, relativamente à questão da vigilância. Porque se a invigilância foi aquilo que nos leva a alimentar de forma contínua essas possibilidades que temos de continuar a repetir os mesmos erros uma vez e outra vez, a invigilância é de facto um aspecto que é crucial e que está também, é a tal causa pela qual nós sofremos a obsessão. Falámos ainda da questão dos sinais e dos sintomas da obsessão. Referimos que o mal-estar, que era algo que nós não sabemos identificar,
o mau humor, que era uma forma afetada de ver a realidade. Portanto, a realidade sofre uma alteração, fica como que ofuscada. Portanto, e isto provoca-nos sensações de mau humor. Depois também analisámos a questão da irritação como sendo um limiar da tolerância, ou seja, todos nós conseguimos ter um limiar até o qual conseguimos ser tolerantes, mas a partir dali, então, as atitudes, as más inclinações por nós alimentadas acabam por acicatar essa irritação. E percebemos também que tudo isto são sinais de que uma obsessão está iminente. Mas, quando estes nossos valores, as nossas más inclinações, as razões que nos causam este mal-estar, o mau humor e a irritação, continuam ciclicamente a ser alimentadas por nós, de tal forma que elas vão provocando uma alteração do nosso comportamento, que é aquilo a que nós podemos chamar um comportamento normal, em que nos irritamos com certeza, em que nos sentimos mal-humorados por uma ou por outra razão, em que nos sentimos irritados por um ou outro, mas são questões passageiras e que nós conseguimos detectar que de facto há ali um fator que pode alterar o nosso comportamento. E como é que esse comportamento é alterado? Precisamente quando vamos insistir nessas circunstâncias que nos provocam estas situações. Então aí temos a mudança de comportamento, temos vemos que as situações como o mal-estar, o mau humor e a irritação se vão agravando, transformando-se numa agressividade e causando em nós um comportamento que já foge daquilo que é o nosso padrão, que é o nosso habitual. E, portanto, a partir daí, facilmente, nós próprios reconhecemos que estamos a ter um comportamento que não é normal, assim como o meio que nos circunda, porque não vivemos sozinhos. A importância do meio em que nós vivemos é muito importante. E muitas vezes é quem convive connosco, os nossos afetos, as nossas amizades, é que nos podem também chamar a atenção para essa mudança de comportamento. Porque a amizade, o amor de quem nos circunda é também um fator fundamental de socialização a qual nós todos estamos chamados a viver, porque ninguém vive sozinho. E então, assim nós conseguimos evitar que dos sintomas possamos partir, dos sinais possamos partir para os sintomas, mas mesmo que os sintomas se instalem, mesmo que o comportamento se agrave, mesmo que a doença se instale, essa doença vai ter também os seus graus, como vimos, ela pode manifestar-se de uma forma mais ligeira, de uma forma moderada ou de uma forma grave. No caso concreto da obsessão, ela poderá traduzir-se numa obsessão simples, numa fascinação ou numa subjugação. Passando ainda para, portanto, como vimos, os graus da obsessão, a simples, a fascinação e a subjugação, mas lá está, para todas estas dores que nós sentimos, para todo este mal-estar, para toda esta mudança de comportamento, independentemente do grau em que essa mudança de comportamento pode ser traduzida, há sempre um remédio. Vejamos no caso da doença que nós falávamos na primeira parte do trabalho, no caso da amebíase. Ela dizimou uma vasta secção da população ali da zona dos trópicos, exercendo realmente situações dramáticas, um elevado número de mortes, enfim, houve ali uma alteração do padrão de saúde daquela população, de tal forma que levou os estudiosos da humanidade a inspirarem-se no bem, na vontade de servir ao próximo e, portanto, inspirados pela divindade que está connosco em todos os momentos, foi possível encontrar-se então o remédio, o antibiótico, aquele remédio que vai contrariar os efeitos causados por aquele parasita, pela nossa ameba que tínhamos falado. Neste caso concreto, transpondo para o ser humano, transpondo para o espírito encarnado, ao lado de cada dor que nós temos, ao lado de cada situação difícil, seja ela, qualquer que seja o seu grau,
E sendo que nós somos, somos, portanto, criaturas que estamos constantemente em ligação com o Pai, a ligação feita do Pai para nós é uma ligação que é constante, do Pai Criador, do Deus Amor, do Deus Infinita Bondade, que está sempre connosco, que nos acompanha, que nos envia os nossos mentores, a toda aquela pleia de benfeitores espirituais que conseguem amparar-nos. Compete-nos a nós, então, ativar esse medicamento, ativar a forma de curar a nossa doença, ou pelo menos de lidar com ela, com esta parasitose espiritual, que é, então, a obsessão, como vimos também na primeira parte do trabalho. Então, para o nosso consolo, e tratando também de uma doença espiritual, porque estamos a falar de uma parasitose espiritual, então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Consolador, prometido por Jesus, a doutrina espírita em si, vem mostrar-nos de que forma é que nós podemos então acionar esse mecanismo que nos vai ajudar a curar, a remediar a situação. E temos então aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de Santo Agostinho, no capítulo 6, Bem-aventurados os aflitos. E temos então o mal e o remédio. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem por poucos dias, que se esvaem aos poucos os dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal ou tal chaga, para tal ou tal tentação ou prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida no instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. É muito importante termos em mente que quando falamos da questão da obsessão, estamos a falar de uma questão que une o mundo espiritual ao mundo encarnado. E é, portanto, uma questão que nos une, que une estas duas realidades, fazendo-nos compreender a influenciação que nós podemos exercer uns para com os outros. E é aqui que a doutrina espírita surge também com um dos seus valores inovadores e com uma das suas novidades, na medida em que, de uma forma raciocinada e lógica, nós conseguimos perceber qual é a origem deste mal, desta doença, desta parasitose. E então sabemos que, ao falar do obsessor, estamos a falar de um espírito que não é considerado como um espírito que deva ser negligenciado porque está a causar uma atitude nefasta na pessoa em quem influencia. Pelo contrário, não há dúvida que a atitude em si é uma atitude nefasta, mas ela tem uma causa, como nós já vimos na primeira parte do trabalho. E isto faz com que a população encarnada, ao desencadear os fatores que a fazem ligar-se aos espíritos que agem de forma nefasta, encontramos sempre uma ligação. E é essa ligação entre o mundo espiritual que procura exercer essa função nefasta sobre alguém, que está então o estabelecimento da obsessão. Mas então, e qual é o meio de curá-la? O meio de curá-la, neste caso, por parte da população encarnada, está no alimentar a fé, ou seja, no esclarecimento, no perceber o que é fé de acordo com a proposta espírita, o que é fé de acordo com a proposta que o Santo Agostinho nos faz nesta passagem do Evangelho. A fé é um apelo que nós dirigimos ao céu. Portanto, nós não estamos na Terra sofredores e entregues a nós mesmos. Estamos sempre em ligação com o céu. E do céu provém todo o remédio, todas as soluções, sob a forma de inspiração, sob a forma de renúncia, sob a forma de abnegação, sob a forma de compreensão, sob a forma
aplacar as revoltas que nós possamos sentir, e então, a partir daí, estabelecendo-se uma certa lucidez no conhecimento desta ligação entre uma realidade e a outra, nós vamos ter a certeza de que, se aquele mal nos acontece, haverá com certeza uma razão. Haverá com certeza um elemento que nos faz desencadear toda esta situação. E por isso, a fé, esta certeza que nós temos de que o Pai Celestial, os nossos benfeitores, nos vão enviar os recursos de que nós necessitamos, então a partir daí sim, a partir daí nós conseguimos então estabelecer o primeiro passo, que é o acreditar incondicionalmente na providência divina, acreditar inclusivamente que o remédio, que esse remédio seguro, como nos diz aqui Santo Agostinho, nos é trazido mostrando que a vida continua, a vida não estagna no momento de dor em que nos encontramos. Há sempre um momento seguinte e esse momento vai ao infinito. Há uma esperança, há uma janela aberta que nos mostra que, na verdade, é possível sairmos daquela situação. Por outro lado, também, ao acreditarmos e ao estarmos cientes e conscientemente esclarecidos acerca deste instrumento que é a fé, tornamos-nos fortes no meio da nossa dor. Tornamos-nos mais resilientes, mais resistentes aos embates que estamos a sofrer daquele momento e, portanto, em vez de nos entregarmos ao desânimo, assumimos uma atitude ativa de conseguir, então, dinamizar as nossas forças para, buscando ajuda, buscando a oração, buscando estar ligados ao mundo espiritual superior, então nós podemos sair daquele estado de doença, podemos começar a dar os primeiros passos no sentido de reverter a situação aflitiva em que nós vivemos. Então, concretamente, estamos a falar da desobsessão, ou seja, dos meios de combater a desobsessão, da profilaxia, do tratamento para a desobsessão. É o tratamento que vamos ter para inverter os fatores kármicos, inverter a invigilância, transformando-a em vigilância, as nossas más inclinações, transformando-as em virtudes, e claro que aqueles fatores kármicos serão com o tempo, porque a ação do tempo é que é de facto extraordinária, porque é o tempo que nos vai permitir solidificar e portanto, criar uma base, uma estrutura mais forte, na qual se vão enraizar as novas virtudes que nós vamos então conquistar. E assim, como tínhamos visto, portanto, aquelas nossas más inclinações, como eram o orgulho, a ânsia desmedida do poder, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a calúnia, a maledicência, enfim, todas estas más inclinações são o nosso bilhete de identidade. Ou seja, nós não podemos estar no planeta Terra, portanto, assumindo a nossa função de espíritos reencarnados, acreditando que somos algo que na verdade não somos. É fundamental que nós saibamos quem nós somos. É fundamental que conheçamos o nosso endereço, o endereço que nós ocupamos em todo o universo. E o nosso endereço é precisamente o vivermos num planeta inferior, logo os seus habitantes também são inferiores, são caracterizados por estas más inclinações, então não há novidade absolutamente nenhuma. Não há por que querermos ignorar ou procurar camuflar as más inclinações que nós temos. Portanto, a partir do momento em que nós nos assumimos como estas criaturas em evolução, temos com certeza todas as más inclinações que os espíritos encarnados no planeta Terra têm. Portanto, isto porquê? Porque muitas vezes tendemos ao auto-engano.
tendemos a acreditar que não, eu não sou egoísta de modo nenhum, não sou orgulhosa, não senhora, não digo mal de ninguém, não calunio ninguém, não tenho ciúme, não tenho inveja. Eu poderei não estar constantemente a pensar e a alimentar esses pensamentos, mas que esses pensamentos ainda me caracterizam neste processo evolutivo, isso é um facto. Quanto mais depressa eu aceitar que essa é a minha condição, então mais depressa eu assumo a minha identidade e a partir daí então posso desencadear tudo o que é necessário para começar a agir de forma contrária, ou seja, a fazer com que o ciclo se inverta. Em vez de alimentar estas más inclinações, eu vou, com a ação do tempo, vou conseguindo conquistá-las. Claro que não se muda de um dia para o outro, como é óbvio. Eu não posso, num só dia, deixar de ter uma tendência egoística muito forte da minha personalidade para passar a adquirir uma virtude e que essa virtude esteja perfeitamente sedimentada. Não, de forma nenhuma. O tempo é crucial. A ação do tempo, a insistência, o esforço que eu tenho que desenvolver para substituir essa má inclinação e conquistando uma virtude, só se torna possível com a ação do tempo, mediante o esforço, mediante a minha vontade de querer fazer todo esse projeto, sabendo que toda a força que me é necessária para constantemente enfrentar este ciclo me é dada pela fé que eu tenho em Deus, pela fé que eu tenho no futuro, pela fé que eu tenho numa vida melhor e pela certeza absoluta de que hoje serei melhor. Amanhã serei melhor do que hoje, tal como hoje já sou melhor do que aquilo que fui ontem. Então este tratamento que nós temos é um tratamento que, de acordo com a doutrina espírita, se vai basear numa série de fatores que são instrumentos ou que nos vão ajudar então a equilibrar esse nosso padrão vibratório, o nosso campo vibratório. Se recorrermos outra vez ao exemplo da primeira parte do trabalho, vimos que havia a questão do meio ambiente em que aquela ameba se cultivava. E, por analogia, verificamos também que o nosso meio ambiente, ou seja, o nosso campo vibratório, é caracterizado também pelo alimentar destas paixões negativas. Portanto, vimos que o papel da sintonia, ou seja, a ligação que eu quero estabelecer com esses pensamentos, é que vai determinar se eu vou acolher novamente aquela má inclinação, de tal forma que ela vai passar a ser outra vez o meu comportamento, ou então de que forma é que eu vou querer adquirir uma nova vontade, adquirir um novo valor e, com a ação do tempo, ir trabalhando para renovar esse campo vibratório, para renovar esse meu ambiente espiritual. E temos então os recursos espíritas para todo este processo. De acordo com a doutrina espírita e com os estudos que temos feito em relação à obsessão, e voltando mais uma vez a este livro, A Obsessão e a Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, que é um dos que nos ajuda imenso a tratar desta questão pela forma sistematizada como ela organizou o livro, nós encontramos então a referência à laborterapia, à fluidoterapia e ao esclarecimento. São valores que se traduzem, por exemplo, no trabalho. O trabalho é um dos meios que está ao nosso alcance para combatermos toda esta questão da viciação moral, da viciação mental. E então o livro dos Espíritos é muito claro quando, em relação à lei do trabalho, em relação à necessidade do trabalho, nos diz que não é só o corpo que trabalha, o espírito também trabalha. E quando o espírito trabalha, o que é que isto significa? Significa que o seu trabalho é um trabalho que visa a melhoria do seu comportamento, ou seja, a evolução, a criação de virtudes. Então, mas de que forma é que o trabalho cria virtudes? Se eu perceber que o trabalho espiritual passa por um serviço
requer um serviço, a prestação de um serviço. Portanto, quando eu estou a trabalhar com o meu espírito, eu estou a servir. Ou seja, imaginemos que eu estou então, neste momento, em sintonia com um pensamento inferior. O que é que está a acontecer? Eu alimento este meu pensamento inferior, ele vai servir os meus propósitos pessoais, mas vai prejudicar todo o meio em que eu me encontro. Ao acontecer isto, eu tenho que transformar esta situação. Como? Eu vou, a partir deste momento e com esta consciência, saber que eu tenho de repor a tranquilidade, o bem-estar no meio em que eu me movo. E por isso eu vou estar ao serviço do meio em que estou. Portanto, se eu cultivar a bondade, se eu cultivar virtudes do espírito, como é, por exemplo, desejar o bem ao outro, a quem me faz mal, não pensar mal de quem me faz mal, não desejar a quem me faz mal o mal. No fundo, eu estou a trabalhar para uma sanidade, para sanear o ambiente em que eu me movo. Portanto, eu estou a servir o próximo. E aqui está o ambiente, aqui está o significado do trabalho para o espírito. O trabalho para o espírito visto essencialmente como um serviço que nós prestamos a nós próprios e ao próximo. A seguir temos a questão da fluidoterapia, ou seja, a renovação de toda a nossa energia que sofre os efeitos dessa viciação e que por isso mesmo se torna enfraquecida. Então, ao ativar este serviço no bem, eu estou automaticamente a sintonizar-me com toda esta pleia de espíritos que são meus amigos, que querem o meu bem, que tudo fazem para que esta minha reencarnação seja um êxito, e então vão impregnar-me do seu magnetismo. Vão dirigir para mim toda essa ação benéfica, que compete, por outro lado, a mim, criar os mecanismos necessários para estabelecer essa ligação com a espiritualidade superior, com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, fazendo um pensamento, elevando o meu pensamento, por exemplo, a Jesus, a Deus, pensando na divindade, e automaticamente eu consigo estabelecer esta ligação, desta vez já sob a ação desse amor que eles me devotam, e assim vou alterar o meu campo magnético, vou alterar, portanto, toda a minha energia, e por isso, então, este é o valor da fluidoterapia. Por outro lado, temos também o esclarecimento. O esclarecimento traz-nos a verdade. Quando, neste caso concreto, nós sabemos que a desobsessão é algo que depende essencialmente destes dois elementos, do espírito desencarnado e do espírito encarnado, da forma como eles se relacionam, da forma como fomentam o seu convívio. Então, se nós conhecermos o porquê da influenciação negativa que estamos a receber, se nós conhecermos porque é que determinada situação me está a acontecer, então aí sim, aí estou a promover a verdade. Deixo de ser uma vítima que se sente totalmente enclausurada no seu meio como vítima, e passo a ter uma atitude positiva, e, portanto, vou conseguir libertar-me daquele sentimento que me prende, e, portanto, vou assumir uma nova posição. Ora, estes recursos espíritas, a laborterapia, a fluidoterapia e o esclarecimento, são também aspectos que todos nós, que estão ao alcance de qualquer um de nós. Quando fazemos a terapia, por exemplo, da auto-obsessão, nós vamos com certeza, por exemplo, ao trabalhar, estamos numa determinada ocupação nos nossos lares e estamos a ser influenciados por este ambiente negativo, por esta influenciação negativa. Se nós conseguirmos prestar o serviço ao nosso lar, continuar a prestar um serviço de harmonização ao nosso lar, estamos a exercer a laborterapia, estamos a trabalhar. E, por outro lado, ao mesmo tempo, estamos a receber todo esse influxo magnético,
que nos vai dando as tais energias para podermos continuar nesse projeto. E mesmo assim, esta persistência toda é feita porque estamos esclarecidos, porque temos o conhecimento que temos de reagir, que através dessa reação, do querer sair do ciclo em que nos encontramos, então vamos conhecer novas realidades, vamos estudar, vamos ler, vamos procurar novas formas de conhecer e novas formas de abordar, então, portanto, a influenciação negativa que estamos a sentir. Claro que estes mesmos recursos se aplicam de forma mais específica em vários contextos, no contexto pessoal e no contexto das instituições que no planeta Terra também têm a seu cargo este conhecimento, a promoção do conhecimento, a promoção do diálogo com o mundo espiritual. Tudo isto é feito, por exemplo, num centro espírita também. E então, partindo do princípio que o autoconhecimento, como há bocadinho falamos, o autoconhecimento, portanto, vai nos levar a conhecermos a nossa identidade, saber quem somos, termos a consciência de nós e promovermos a vigilância. E que o esclarecimento promove, então, esta autoeducação e, ao mesmo tempo, também a educação de quem convive connosco. Todos nós temos a responsabilidade de promover a educação de quem convive connosco, sejam os nossos filhos, sejam os nossos alunos, seja qualquer pessoa que esteja connosco. Todos nós estamos coibidos de educar pelo facto de não termos um filho ou pelo facto de não termos um aluno. O facto de termos um amigo, de convivermos com o meio social em que estamos, nós podemos sempre exercer essa ação educativa. E, por exemplo, quando falamos de educação, a educação também é feita individualmente. Ou seja, neste processo em que eu vou reconhecer as minhas más tendências internas, vou trazê-las à luz do meu raciocínio, à luz da minha mente, pedindo a Deus que me ajude e aos benfeitores espirituais que me ajudem a melhorar esta má inclinação. No fundo, o que é que eu estou a fazer? Estou a retirar, estou a fazer com que estes valores venham à luz do dia, estas más inclinações venham à luz do dia e possam então sofrer toda esta ação no sentido de cultivá-la, no sentido de educá-la, de fazer com que novos valores sejam incutidos. Em relação à questão da educação dos filhos, portanto, os palestrantes espíritas, os estudiosos espíritas, a doutrina espírita, diz-nos, por exemplo, que quando nós educamos uma criança, educamos os nossos filhos, estamos a incutir-lhes bons valores. E ao incutir-lhes bons valores, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer com que eles os adquiram, não pela força da imposição, mas pela força do exemplo. Pela força de um exemplo de algo que é interiorizado em mim. Portanto, quando eu altero o meu comportamento e assumo de forma coerente novos valores, então eu estou a ensinar, não estou a impor. Estou a fazer com que os outros sigam aquilo que é um padrão positivo. E assim sendo, se são crianças na Terra, são espíritos já com muitos anos de existência, que também trazem as suas más inclinações. E quando procuram copiar um bom exemplo, já é uma forma de educação, mesmo sem palavras, apenas inspirados pelo exemplo. E uma vez que estes valores estão enraizados nesta nova geração, automaticamente eles serão repercutidos para a geração seguinte. Portanto, o papel da educação é um papel que não se faz exclusivamente no presente, em benefício de mim mesma, mas ele é um papel que vai ser refletido em quem convive comigo e nas gerações mais jovens, depois também serão esses valores que nos vão orientar quando for a sua vez também de educarem quem quer que seja que conviva com eles. Por exemplo, há uma outra questão em relação à educação. Temos a questão, por exemplo, do incutir nos jovens a possibilidade
e a confiança de, no meio em que vivem, poderem dizer que não às más inclinações que são suas e às más inclinações do grupo onde eles convivem. Ora, de que forma é que nós vamos dizer aos nossos filhos, aos nossos jovens, digam não a esse comportamento nefasto no vosso grupo, sem que vocês percam a popularidade que têm no vosso meio? Porque esta é uma das questões que é fundamental. Não basta dizer à criança, olha, se te fizerem um convite que não deves aceitar, não o faças, pura e simplesmente. E ele diz logo, mas então vou deixar de ter amigos, vou passar a estar sozinho. Então, que valores é que eu vou incutir nos crianças para que eles não se importem de continuar a agir no bem sem ter medo de perder aqueles amigos? Que valores são esses que eu vou incutir? E então, trago aqui um livro, que é um livro muito engraçado, que é dirigido à população infantil, por exemplo, nos centros espíritas e não só, no DIG, por exemplo, que é um livro de Amélia Rodrigues e que é O Semeador, e que conta uma história muito interessante de como, por exemplo, conversando com as crianças, fazendo-lhes entender a dinâmica do bem, fazendo-lhes entender que vale a pena fazer o bem e que eles são os únicos beneficiários de todo o bem que podem causar. Então, convictos disso, com certeza que eles vão abraçar esse novo valor. E esta historinha é uma história muito interessante, porque, na verdade, a professora mostra aos seus alunos que sempre que ela passa por uma paisagem, que é uma paisagem árida, o que é que ela faz? Ela deita sementes de flores bonitas. E com a ação climática, aquelas sementes acabam por traduzir-se em flores. Naturalmente que isto é tudo uma linguagem figurada, mas que no fundo está a dizer às crianças que vale a pena, até nas situações mais difíceis, mais áridas, entre aspas, da vida, vale a pena semear o bem, vale a pena semear a semente do bem, porque com o tempo ela acaba por reverter a situação e passa por transformar-se portanto, em virtudes, passa a transformar-se num ambiente mais belo, porque serão flores que estarão semeadas, mas estas flores traduzem-se então nas tais virtudes espirituais e que naturalmente que há um preço para se conseguir fazer isto, e este preço é o acreditarmos nos valores maiores, educar para Jesus, educar pela natureza, para Deus, na natureza, dando-lhes o nosso bom exemplo. Esta é a educação que é transformadora. De seguida, passamos então para a questão do esforço, que já referimos há bocadinho, e passamos concretamente ao centro espírita. Então, que recursos é que o centro espírita tem, de acordo com o trabalho, a laborterapia, a fluidoterapia e o esclarecimento, que recursos tem o centro espírita para tratar da desobsessão? É exclusivamente o centro espírita que faz a desobsessão. É um ato de magia, entra-se no centro espírita e automaticamente promove-se a desobsessão. De que forma é que a obsessão então decorre? Todos os aspectos que foram falados anteriormente, da questão da educação, da questão do conhecimento de si próprio, acabam por ganhar todas essas suas raízes mais concretas, precisamente na escola que o centro espírita pode oferecer, no hospital que o centro espírita pode oferecer e no templo que o centro espírita pode oferecer. As três versões, então, do nosso centro espírita. Temos, por exemplo, no caso da educação. Ora, independentemente dos cursos que são dados no centro espírita, dos estudos das obras do espiritismo, naturalmente, porque é aí que nós vamos buscar o conhecimento e o esclarecimento acerca do que é a obsessão, quem é o obsessor, porque é que eu estou ligada àquele obsessor, porque é que eu tenho que reencarnar no planeta Terra e sofrer a ação do obsessor, o que é este karma, uma vez que falamos em fatores kármicos para dizer que estão na origem da obsessão.
Se nós olharmos, por exemplo, para a questão, a palavra karma, oriunda das civilizações orientais, vemos que elas são, de certa forma, uma espécie de um saldo entre as coisas boas e as coisas más que fizemos nas reencarnações anteriores. E, portanto, automaticamente, esse saldo manifesta-se na nossa reencarnação atual. Ora, no centro espírita, o que é que nós vamos aprender? De facto, este raciocínio está certo, mas os bons espíritos, através de Kardec e através do estudo do espiritismo, dizem-nos que apresentam-nos a lei de causa e efeito, apresentam-nos a lei de justiça, de amor e caridade. E, portanto, a partir daqui, nós vamos alterar por completo a visão que temos daquilo que pode ser um castigo, de uma punição divina, o facto de estarmos a ser influenciados por um obsessor e de estarmos a sofrer esta doença, a obsessão. Portanto, quando esta escola nos ensina, quando o centro espírita nos veicula estes ensinamentos, através dos seus cursos, através do estudo em conjunto com as várias pessoas que frequentam as turmas, através da troca de ideias, através portanto, desta dinâmica que se faz num ambiente de aula, se pudermos dizer, acabam por nascer novas ideias, acabamos por transformar as ideias pré-concebidas que tínhamos acerca do castigo, da vitimização, e percebemos então exatamente o que é a obsessão. Portanto, nós temos, sem dúvida, um papel ativo na obsessão que estamos a sentir neste momento, porque fomos o causador da obsessão. Então, tudo isto faz-se através do estudo, na vertente da escola que o Centro Espírita oferece, que promove, então, o esclarecimento. E, por outro lado, temos também uma outra questão que é muito interessante na vertente do Centro Espírita. O Centro Espírita como um templo. O Centro Espírita é um templo em que medida? Na medida em que, quando eu estou no templo espírita, na casa espírita, eu posso, ao mesmo tempo que sou esclarecida de todas estas questões que me fazem sair do papel da vítima, do papel estagnado da vítima, e me fazem ser sofredora, sim, daquela ação obsessiva, mas já numa questão mais ativa, portanto, de uma forma mais ativa, à procura da autocura. Então, o que é que está a acontecer? O Centro Espírita promove-me também um momento, um meio de reflexão, um meio de meditação, um meio em que eu vou poder fazer essa ligação com o mundo espiritual, no sentido de fomentar e beneficiar das energias, do apoio, do carinho, do envolvimento que os mentores espirituais que trabalham no Centro Espírita, que inspiram o Centro Espírita nas suas várias tarefas, então aí eu vou beneficiar desse momento em que posso fazer a minha meditação, a minha autoanálise e saber exatamente em que ponto é que eu me encontro em todo o processo obsessivo. Há uma outra vertente do Centro Espírita, que é o Centro Espírita como um hospital. Como um hospital de quê? Um hospital das almas, um hospital do nosso espírito, um hospital mas que vai agir como? De que forma é que ele chega ao nosso espírito? Muito simples, a partir do momento em que eu estudo, a partir do momento em que eu medito no ambiente espírita e sofro toda a influenciação positiva que existe no ambiente espiritual, automaticamente a minha alma começa a desencadear processos que vão permitir que se substituam tendências da minha alma, que me trazem essa dor e me fazem, sobretudo, conhecer o meu parceiro, o meu obsessor, portanto, a entidade que desenvolve em mim esta situação. E a partir deste momento, e com a ação da mediunidade, é possível, então, uma mediunidade esclarecida, uma mediunidade devidamente encaminhada, uma mediunidade desenvolvida de acordo com a doutrina espírita, então conseguimos conhecer quem é o nosso obsessor,
conhecer qual é a origem, qual é a causa que verdadeiramente faz com que determinado espírito exerça sobre mim esta situação tão nefasta. Pode ser simples, pode ser moderada, mas pode ser francamente grave. E então, no centro espírita, através da sua capacidade, da sua vertente hospitalar, onde a desobsessão é feita através desta comunicação entre as duas realidades, aí eu vou perceber que, na verdade, aquele que me causa aquele mal, aquele espírito que se sente tão certo da atitude, da influência que está a exercer sobre mim, ele fala por uma questão muito simples. Porque eu, antes dele exercer esta situação sobre mim, eu fui a causadora desta ação. Ou seja, eu em determinada altura desamei-o. Não fui capaz de amá-lo, de respeitá-lo de uma forma extremamente grave. E por outro lado, ele também, tal foi a intensidade da dor que eu lhe causei, que também, em vez de ficar, ele procura, aliás, substituir também aquele seu sofrimento, porque o sofrimento que é sentido por mim também é sentido por ele na medida em que ele está constantemente a vivenciar a situação que originou aquela dor que eu lhe causei. É uma situação que está sempre presente no seu espírito. E por isso ele se torna tão... ele abraça a necessidade de se vingar, digamos, de querer fazer a justiça pelas suas próprias mãos. E então aí vai continuando a exercer a sua ação nefasta. E através desta ação da desobsessão, que não se faz de um dia para o outro, nem de um minuto para o outro, então aí sim começamos a repor. Ou seja, há toda uma inversão de sentimento que o obsessor tem, vai então ser conduzido para que, de facto, essa sua necessidade de continuar a exercer aquela ação nefasta possa realmente ser interrompida. Mas para que isto aconteça, e temos, por exemplo, neste livro, Os Damas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, temos aqui uma história muito interessante que ilustra um caso de obsessão, que é, por exemplo, um caso passado em Portugal, em Lisboa, que tem que ver com a altura da Inquisição, e como é que determinado espírito tem vindo a desenvolver uma atitude extremamente nefasta em relação ao obsidiado. E vemos todos os recursos que o mundo espiritual tem de angariar para até conseguir que esta ligação se inverta. Portanto, o fator tempo aqui é absolutamente crucial. Os mentores que são conhecedores de todo o nosso processo, de todas as nossas reencarnações anteriores, são conhecedores do momento em que se estabeleceu aquele ato de desamor. Portanto, os mentores espirituais vão depois socorrer-se de uma série de recursos que vão permitir recriar aquela situação no sentido de procurar corrigi-la. Claro que isso tem que ser feito com o meu concurso, com o concurso de quem é a vítima, entre aspas, no mundo físico. E, portanto, isto vai, mais uma vez, mostrar-nos que o centro espírita, por ser um centro onde se estuda a mediunidade, onde se conhece a doutrina espírita nos seus mais, em toda a sua extensão, em toda a sua abrangência, vai então permitir que, com o auxílio da mediunidade, se consiga então estabelecer esta cura espiritual, com o concurso também do desencarnado, naturalmente. E esta é a versão hospitalar. Por outro lado, temos também no centro espírita recursos como é, por exemplo, a fluidoterapia através do passe magnético, através da água magnetizada. São também recursos de que nós dispomos para, aos poucos, irmos desencadeando esta ação de autocorreção, de reconquista de novos valores.
portanto, aqui vemos que o Centro Espírita, então, é um hospital onde a obsessão é, por excelência, tratada de acordo com a doutrina espírita e com os seus parâmetros, que estão todos exarados, por exemplo, no livro dos médiuns, que é o que estamos a estudar. Vimos, então, que ela é um templo que promove o recolhimento e a nossa ligação com o plano espiritual. E temos ainda, por outro lado, o obsediado. Portanto, não basta vir ao Centro Espírita para beneficiar de todos estes recursos que o Centro Espírita tem. Também existe o lar. O lar em que eu, ou a pessoa vítima daquela, a pessoa que está a ser objeto daquela influenciação negativa, tem. Então, todos nós temos um lar. Então, de que forma é que nós vivemos no nosso lar? De que forma é que nos relacionamos no nosso lar? Será que é um lar que está a ser orientado e que está a ser desenvolvido de acordo com a moral cristã, de acordo com os valores de Jesus, de acordo com as boas inclinações, de acordo com as virtudes? Claro que nenhum de nós, neste momento, pode dizer-se que tem um lar exemplar sob o ponto de vista do cultivo dos valores morais. É todo o esforço. O esforço é algo que existe em todo o percurso da nossa vida, em todos os campos onde somos chamados a viver. E temos também o estudo do Evangelho no lar. O estudo do Evangelho no lar é precisamente aquele momento em que a família, aquela célula ínfima e fundamental para a construção da sociedade, pode então adquirir, vivenciar, meditar, refletir acerca dos ensinamentos de Jesus, dessa doutrina transformadora, dessa doutrina que nos mostra que, através da fé, através do cultivo da perseguição do bem, através dessa vontade inequívoca e forte que nós temos de plantar o bem, então vamos exercer no nosso ambiente familiar toda essa ação, como vimos há bocadinho. Vamos através do exemplo, através das conversas edificantes, através dos serões em família, através pura e simplesmente da reunião à volta de uma história, de um ponto do Evangelho, de uma mensagem das leituras subsidiárias, por exemplo, de Emmanuel, ou qualquer outra obra de cariz espírita. E assim vamos também conquistando todo o ambiente espiritual do meu lar, porque o meu lar não é composto apenas por nós, os encarnados que vivemos no nosso lar. Temos também todos os nossos afetos e desafetos que nos acompanham constantemente. E ao promover este estudo do Evangelho no lar, também estamos a conquistar e a promover no mundo espiritual, sofredor também, a necessidade de eles próprios também refletirem e desenvolverem todo o esforço no sentido de abraçarem os ensinamentos que Jesus nos legou. Então temos, para finalizar o nosso trabalho, e chegando agora ao fim do nosso trabalho, e numa espécie de súmula que nos vai permitir então resumir de que forma é que nós podemos contrariar as causas da obsessão. Claro que temos que nos inspirar apenas no modelo maior que a humanidade alguma vez teve, de como é que essa luta é feita para conseguirmos então aprimorar-nos. E esse modelo máximo é Jesus. Se nós tivermos então, através de todas as ações que vimos, quer sob o ponto de vista individual, quer no nosso lar, quer no centro espírita, procurar conhecer e entender melhor Jesus, procurar conhecer qual foi a sua principal mensagem, qual foi o principal, a pedra angular de toda a sua comunicação, de todos os seus ensinamentos, que foi o amor. Esse amor que se reveste de várias características, mas essencialmente o amor a Deus. Porque aquilo que Jesus nos vem dizer é amar a Deus acima de todas as coisas. E logo a seguir, amar a si próprio e amar também ao próximo. Na medida em que o amor é que é, de facto, o meio que nos vai permitir aprimorar-nos
contrariar as nossas más inclinações, conquistar novos valores, sabendo que o processo do amor é um processo que se desenvolve também ele ao longo do tempo. Mas se nos sentirmos atraídos para o amor, já conseguimos começar a dinamizar todas estas forças que são necessárias para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima, para conseguirmos então, aos poucos, começar a entrar em sintonia com aquilo que são os valores do bem, com o serviço ao próximo, através do trabalho ao próximo. E claro que tudo isto é também resumido pela nossa ligação com o mundo espiritual, a nossa ligação a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Então tudo isto se faz através da oração. E a oração não como um veículo, uma receita, uma receita que tem de ser repetida, um mantra que tem que ser constantemente repetido. Não necessariamente só assim. A oração como uma conversa. No momento em que eu posso identificar que estou sob uma ação negativa, que estou a dar asos às minhas más inclinações, eu posso, pura e simplesmente, estabelecer uma conversa com o meu mentor, com o mundo espiritual, dizendo, olha, eu sei que eu neste momento estou a fazer uma coisa que não devia fazer. Porquê que eu estou a fazer assim? Ai, meu Deus, por favor, dá-me forças, porque eu já não quero continuar a ser assim. Eu quero ser melhor. E esta ligação, esta conversa que eu estou a estabelecer com Deus é uma oração. E é a oração mais sincera que nós podemos ter, porque é aquela que vem da nossa alma, é aquela que vem da nossa vontade mais íntima e mais verdadeira de querermos, então, mudar e de querermos continuar no caminho do bem. E temos, então, por exemplo, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo enquanto uma doutrina consoladora, o consolo que a doutrina espírita nos vem dar. Somos, sim senhora, inferiores. Somos, sim senhora, doentes da alma, mas temos um mal que nos há de curar. E então temos aqui esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Consolador Prometido, em que é da seguinte forma: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem as chagas quase sempre mortais. E muito obrigada pela atenção. Então, no final deste trabalho e terminando com as palavras do Cristo Consolador, resta-nos agradecer. Agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, o sol que ilumina toda a terra, que nos aquece os corações, que se faz sempre presente nos momentos de sofrimento, de angústia, de dificuldades, de qualquer forma, mas que será importante para todos nós buscar esse sol, essa luz e essa paz, também nos momentos em que a nossa vida parece mais aliviada. É a Jesus que agradecemos pelo seu infinito amor por todos nós, pela sua presença constante, sempre pronto para nos acolher no seu regaço, sempre pronto para nos doar
aquelas bênçãos de amor e paz que são a sua essência. Agradecemos, Senhor, também aos benfeitores espirituais deste lar e aos nossos benfeitores, as almas amigas que nos acompanham desde o início desta reencarnação, que nos ajudaram a preparar passo a passo os momentos chaves da nossa existência na Terra, que nos acompanham de modo mais particular nos momentos mais difíceis que se colocam dentro dos nossos compromissos espirituais. Agradecemos a essas almas que nos acolhem neste lar, que aqui se encontram, que estavam aqui antes de nós chegarmos e que vão continuar, porque no mundo espiritual desenvolvem-se quantas e quantas terapias para nos auxiliar a nós encarnados e aos nossos irmãos, a quem chamamos obsessores. Quantas vezes é no silêncio deste lar e dos lares espíritas, é no silêncio, na ausência até das nossas presenças físicas, que os benfeitores espirituais conseguem apelar ao coração, ao melhor que existe no coração de cada um de nós, para conseguir desligar esses processos difíceis que já vêm de reencarnações anteriores. Agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos neste lar, nesta manhã de domingo, estudando a doutrina dos Espíritos e encontrando tantos assuntos tão importantes para todos nós, para refletirmos e para colocarmos nas nossas almas como processos de autodesobsessão. Permite, Senhor, que as bênçãos de amor e paz com que nos envolves possam estender-se a toda a humanidade. E neste momento tão difícil, apelamos ao teu amor e a essas energias espirituais que elas possas dirigir a todos os lares dos nossos irmãos ligados a nós pelo coração, pelo espírito, mas também aqueles que não se entendem muito ainda conosco. Permite que essas mesmas energias de amor e paz possam envolver de modo muito especial todos aqueles lugares de sofrimento, e pensamos de um modo especial também nos hospitais, nos lugares onde tantas pessoas, sejam os pacientes, sejam o pessoal de saúde, médicos e enfermeiros, vivem momentos de grande dor, vivem momentos de grande intensidade na necessidade de socorrer aqueles que sofrem. Que também, a partir deste lar, possam ser encaminhadas energias que possam ajudar todos esses nossos irmãos. Permite, Senhor, que ao regressarmos aos nossos lares, possamos sentir a nossa alma mais leve, o nosso coração mais tranquilo e possamos meditar em todos estes ensinamentos, auxiliando-nos a ultrapassar todas as dificuldades. Que este lar possa ficar sempre no teu coração, possa ter sempre presença dessas almas amigas que o protegem e que, novamente, possamos aqui retornar para receber os ensinamentos da escola, receber as energias balsâmicas do hospital, mas também partilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vibrações com as equipas espirituais neste que é o templo, onde todos nós que amamos este lar nos encontramos na família espiritual que aqui se coloca, que aqui se apresenta. Que a tua paz, Senhor, fique sempre nos nossos corações e se estenda à humanidade inteira. Muito obrigada.